pessoal, tudo bem? Vídeo aula número 2 de tolerâncias, né? Ajustes e tolerâncias. E agora essa videoaula é muito importante porque a gente vai falar das principais definições de tolerância, né? Então, tolerância dimensional. Existe uma nomenclatura, uma simbologia que deve ser interpretada, né? Para que vocês consigam entender bem todos os problemas e exercícios envolvendo ajustes e tolerância. Então, vamos começar, pessoal, falando do conceito, né, da definição própria de tolerância, que é a variação permissível da dimensão. Então, existe uma variação para mais e uma variação para menos. Esse intervalo a gente chama de tolerância. E para a gente descobrir esse intervalo, a gente precisa fazer a subtração dos valores permissíveis máximos e mínimos, né? Então, as tolerâncias, elas são representadas, as tolerâncias, ajustes, desvios ou afastamentos, são representados por letras, tá, pessoal? Então, para letras maiúsculas, né, a gente vai representar pelo elemento furo, e para letras minúsculas, pelo elemento denominado eixo, né? Bom, o que é um elemento, pessoal? Um elemento nada mais é do que uma característica individual, um detalhe da peça. Por exemplo, um rasgo, uma reentrância, um cilindro, uma esfera, um furo, enfim. Tudo isso a gente chama de elemento para descrever, né? O que é um furo, pessoal? Por quê? Por que a gente está falando de furo e eixo? É porque quando você fala em tolerância, há necessidade do acoplamento entre dois elementos. Então, um furo e um eixo são exemplos principais de acoplamento de peças para você determinar a tolerância. Então, um furo, pessoal, nada mais é do que uma superfície interna que vai servir de acoplamento para outra peça. E essa outra peça, obviamente, vai ser um eixo, que é um elemento cuja superfície externa é destinada ao acoplamento de outra peça, né? Bom, pessoal, o que é a zona de tolerância? Então, é a região compreendida entre a dimensão máxima e a mínima, também chamado de cota. Então, essa região ela vai definir, então, a magnitude, o valor dessa tolerância e a posição dela em relação à linha zero. O que é um desvio fundamental ou um afastamento fundamental? É uma posição da zona de tolerância em relação a essa linha zero, que é a linha de referência. Para que a gente encontre esse desvio fundamental, a gente recorre a uma tabela que está lá na norma ISO 286-1 de 1998. No livro que a gente tem aí, no e-book, Ajustes de Tolerâncias para Concurso, a gente já tem essas tabelas, e aí a gente vai praticar bastante como que a gente vai encontrar esse desvio ou afastamento fundamental. E por falar nisso, pessoal, a CES-Gran-Rio, ela tem por hábito falar de um afastamento fundamental exatamente para o candidato buscar em uma tabela este valor. Então, é interessante que vocês saibam como definir esse desvio ou afastamento fundamental. Gente, uma classe de tolerância é um termo que é utilizado para a combinação de dois elementos, por exemplo, ou de um desvio fundamental, por exemplo, de um furo ou de um eixo ali que eu estou colocando, um H8 ou H7 com letra minúscula, ou um furo G10 ou G12. Então, isso aí a gente chama isso de classe de tolerância, tá? Dimensão nominal ou cota nominal é a dimensão que está apresentada no desenho ou no projeto, tá, pessoal? Então, é aquela dimensão que você está lendo, interpretando no desenho. E a dimensão efetiva, ou cota real, é aquela dimensão que você obtém por instrumentos de medição. Por exemplo, você pega um paquímetro, né, e executa a medição de um eixo. Então, aí você vai ter a dimensão efetiva. O que é a linha zero? É uma linha de referência no desenho da peça, para que você saiba qual é o afastamento ou o desvio, se é inferior ou superior. Então, essa linha zero é a linha que você tem que buscar no processo produtivo, tá, da peça. Claro que você não vai alcançar
a referência da dimensão nessa linha zero. Mas tudo que estiver acima dessa linha zero vai ser superior ou máxima, e tudo que estiver abaixo da linha zero vai ser a mínima ou inferior. Tá ok, pessoal? Essa linha zero ela está localizada exatamente na dimensão nominal da peça, que é a dimensão que a gente tem no projeto da peça, né? Dimensão máxima, pessoal, é a dimensão máxima permitida para a peça sem que ela seja rejeitada, ou seja, sem que ela seja, né, desprezada, sem que ela seja, aliás, invalidada, né? E a dimensão mínima é a dimensão mínima permitida, efetiva, sem que a peça seja rejeitada. Ou seja, se você ultrapassar a dimensão máxima, dependendo se for furo ou eixo, tem como você recuperar usinando a peça, né? E se for mínima, vai acontecer a mesma situação. Depende, se for eixo ou furo, você vai recuperar. Se você não conseguir recuperar, você vai rejeitar esta peça. Ela vai se transformar em um refúgio, né? O que são os afastamentos, pessoal? Ou os famosos desvios? São as diferenças entre as dimensões limite, máxima ou mínima, em relação à dimensão nominal, tá? Aí você pode ter dois tipos de desvios. Os desvios superior e o desvio, né, inferior. Pode ser chamado de afastamento também. Então, a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão nominal, a gente pode chamar isso de afastamento superior. Aonde para furos você vai utilizar a letra maiúscula, tá vendo? Ó? O afastamento superior vai ser igual à dimensão máxima, menos a dimensão nominal. E o afastamento para eixo, superior para eixo, vai ser a dimensão máxima do eixo, menos a dimensão nominal do eixo. O afastamento inferior vai seguir basicamente as mesmas fórmulas, sendo que para furo você vai utilizar a letra maiúscula e para eixo você vai utilizar a letra minúscula. Para furo você vai pegar a dimensão mínima e subtrair da dimensão nominal. E para eixo você vai pegar a dimensão mínima e vai subtrair da dimensão nominal para eixo, tá? Pessoal, a tolerância a gente comentou que são aquela faixa entre a dimensão máxima e mínima, né? Da peça que você pode, permissível da peça que você pode fabricar. Então você pode calcular a tolerância com base nas dimensões máximas e mínimas, tá vendo? Ó, você pode subtrair a máxima do furo menos a mínima do furo. E a máxima do eixo menos a mínima do eixo, tá? Você pode também, isso também vai ajudar vocês a resolver os problemas, é calcular as tolerâncias em função dos afastamentos. Então você pode, por exemplo, calcular a tolerância com base nos afastamentos superior e inferior do furo e afastamento superior e inferior do eixo, tá, pessoal? Em um exercício que a gente vai deixar como exemplo, né, que tem no e-book, vocês vão utilizar esses conceitos aí para determinar as dimensões limites, né? Gente, então acessem o nosso site, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do e-book, Ajustes e Tolerâncias, que a gente está lançando agora, podem me enviar um e-mail, acessem lá o nosso site. O meu e-mail é vencereditorial@gmail.com, ou vocês podem me mandar um e-mail para contato@vencereditorial.com.br. Ok, pessoal? Então até a próxima videoaula aí de ajustes e tolerâncias.